premissa da existência de quem caminha com Deus. Quem caminha com Deus, ele caminha debaixo de um propósito. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem com 5 sentidos: olfato, tato, paladar, visão e audição. O 6º sentido seria o sentido chamado fé. Mas Deus entende por bondade de não colocar dentro do homem a fé por obrigação, para que o homem não se sentisse obrigado, na obrigação de fazer qualquer coisa para Deus. A palavra de Deus diz que quando Deus decide dar ao homem o livre-arbítrio, quando Deus decepciona com o homem dentro do paraíso, e as pessoas pregam a vida inteira que Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, mas Deus não colocou Adão e Eva no jardim do Éden. Deus colocou Adão e Eva no meio do Éden. A região é o Éden, no meio do Éden é o paraíso. E quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, o Senhor entrega a eles a liberdade de obedecer a sua voz, ao ponto deles obedecerem a voz de Deus e ali ter o privilégio de viver uma obediência. A Bíblia diz que eles decidem a não obedecer a Deus, e no momento que eles decidem a não obedecer a Deus, uma ruína entra dentro do paraíso. A serpente que foi criada para falar, ela já não pode mais falar. O homem que foi criado para viver eternamente, agora o homem precisa viver 120 anos. Há uma ruína quando a ira de Deus se acende por conta da desobediência de Adão dentro do paraíso. A maldição sobre os 3 cai, e ambos os 3 são expulsos do paraíso por conta da desobediência. Após isso, no capítulo 6 do verso 1, você vai encontrar a Bíblia dizendo que Deus, ele se arrependeu de ter criado o homem, no intuito dele entender que ele não podia mais obrigar o homem a fazer a sua vontade e o seu querer. Dali em diante, o homem tem o livre-arbítrio de o servir, de viver a sua vontade, de viver o seu querer, e viver a fé não por obrigação, e viver a fé por um livre-arbítrio. Eu entendo que tudo que é feito por obrigação não há uma entrega. Tudo que é feito com o coração, a ideia é de que é feito para Deus, o próprio Deus recompensa. Tudo que você faz para Deus, você precisa colocar sua expectativa em Deus e não no homem. Porque todas as vezes que você coloca a tua expectativa no homem, você se frustra. Porque o homem é cheio de limitações, o homem é cheio de falhas, o homem é cheio de defeitos. Deus, ele é perfeito. Então lá vai a primeira palavra para você. O homem pode falhar com você e não te entregar o reconhecimento que você merece, mas o Deus que chamou você, a partir do momento que você constrói para Ele, que você faz para Ele, a tua recompensa não vem do homem, a tua recompensa vem de Deus, e Deus está posto para poder te abençoar. Quem concorda com isso, levante a mão e dê um grito de glória. Você coloca a tua expectativa, você coloca a sua expectativa no homem, você se frustra. Porque o homem, na maioria das vezes, ele vai bater a mão no teu ombro e vai dizer assim: Deus te abençoe. Eu me lembro um dia que eu fui convidado para poder ir até um lugar. Eu nunca exigi nada de ninguém. As passagens, hotel, as coisas que eu faço para Deus, tudo é Deus através de mim. Eu não exijo nada de ninguém. Mas no mínimo, aquele que não exige,
é aquele que mais precisa ser abençoado. Quem concorda comigo? Tem um monte de gente por aí exigindo um monte de coisa. Aí um rapaz lá em Goiânia me levou, pastor, o senhor vem aqui, vou. Pastor, o senhor exige alguma coisa? Não, eu não exijo. Eu cheguei lá, eu servi a Deus como meu melhor, e quando eu terminei de servir a Deus como meu melhor, ele bate a mão no meu ombro e fala o quê? Deus te abençoe. Eu olhei para ele e disse assim, cara, você não tem coração não? Eu não te exigi nada para poder fazer tudo isso que eu vim fazer aqui para poder te ouvir. Não era igreja, tá, irmãos? Não era igreja. Eu fui dentro de uma empresa. Não era igreja, não. Eu fui dentro de uma empresa. Então, o mínimo que ele podia fazer era o quê? Esse camarada não me exigiu nada. Não é a igreja, que é a minha empresa. Eu vou honrar esse cara, vou dar um prato de comida para ele. Quem está entendendo? Mas tem gente que nem isso é capaz de fazer. Já passou por isso, mano? Você vai num lugar, aí abençoa todo mundo e no final, Deus te abençoe. Ai, dá uma glória a Deus aí. Deus te abençoe. Eu entendo que congregação é congregação. Mas quando você é tirado da tua casa para poder ir até uma loja, para poder ir até um restaurante, um ponto comercial, o mínimo que alguém precisa entender é aprender a plantar semente. Eu cresci dentro de uma geração que os meus pastores tiravam o sapato do pé, abençoavam, honravam todo mundo. Até hoje eu tenho esse negócio no meu coração. Eu abençoo, dou presente, eu amo abençoar as pessoas. Estava pregando na Argentina, deixou uma mala de roupa para trás e um envelope com oferta com R$1.000 em dinheiro argentino, 100 mil pesos argentinos, e dentro do missionário que estava lá. Estava pregando em Rio Verde, Goiânia. Deus falou para mim, você vai pegar os ternos, a gravata, o sapato, eu vou abençoar o missionário que está aqui. Fui lá e abençoei a vida do missionário. Mas por quê? Eu entendo que a vida é feita de liberalidade. Então todas as vezes que você aprende o caminho de abençoar, você também está dizendo para Deus que você vai ser abençoado. Só entende o caminho da bênção quem se dispõe a o quê? Abençoar. Diga glória a Deus aí. E se dispõe a abençoar. Então todas as vezes que você reconhece esse caminho, agora isso aqui é uma mentalidade. Isso aqui é o quê? Mentalidade. Todas as vezes que você, presta atenção, que você é escolhido por Deus e Deus e os céus tem um propósito na sua vida, trocar a garrafinha, não, glória a Deus. Todas as vezes que você é escolhido por Deus e chamado por Deus, você tem que entender essa questão da liberalidade. Porque quando você vive a liberalidade, Deus estende a mão para poder te entregar na tua mão o que você pediu para Ele. Então levanta as tuas mãos para cima que eu vou liberar uma palavra. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, que há uma bênção da parte de Deus muito grande para você. Levanta as tuas mãos. E Deus está dizendo para você hoje, que você entendeu o princípio da bênção, que é abençoar primeiro, para depois ser abençoado. Tem milagre da parte de Deus chegando para você. Tem bênçãos da parte de Deus chegando para você. Mas entenda o caminho do quê? De abençoar. Tem um rapaz que eu morei lá no interior de São Paulo. Eu morei lá no interior de São Paulo 3 anos. Tem um rapaz que ele dirigiu para mim na época que eu morei lá, e ele dirigiu. E sabe o que Deus falou comigo? Que quando eu voltar para Goiânia, agora depois do trabalho missionário, que é para mim pegar malas de roupa, os sapatos, todas as roupas que ele tem o mesmo porte físico que eu, pegar e dar para ele as malas de roupa para ele de presente. Ele acabou de perder a mãe faz um mês. Pastor, o senhor vai dar todas as suas roupas para o menino? Eu vou. Sabe por quê? Eu entendo que a liberalidade está quando você aprende o caminho de abençoar. É impossível alguém ser abençoado se ele não aprender a abençoar alguém. Então deixa eu profetizar para você. Se Deus está requerendo algo de você, Ele está pedindo algo para você, levanta a tua mão que eu vou profetizar. Aprenda o caminho de abençoar. Porque quando você trilha o caminho da bênção, você também vai ser o quê? Você compreende isso? Você compreende isso? Quem entende isso? Aí Deus, eu tinha 17 microfones. Quantos microfones? Eu doei os
17, cada um numa igreja. Quando eu fui pregar na igreja dessa mulher de Deus aqui, ela disse assim: pastor, a oferta que o senhor ministrar é toda para o senhor ajudar. Sua passagem, para pagar sua comida e o hotel. Verdade ou não é? Aqui, me abençoou e veio me escutar aqui hoje. Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Você precisa aprender o caminho de abençoar as pessoas. Quem não abençoa não é abençoado. Glória a Deus. Já percebeu que as pessoas que mais vivem mediocridade, presta atenção no que eu vou te falar, as pessoas que mais vivem na miséria, as pessoas que mais vivem no fracasso, são pessoas que muito retêm, e isso é Bíblia. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que muito vive na miséria é aquele que muito retém. E daquele que libera, que semeia, né? E deixa a semente, né, jorrar, essa alma, como é que a Bíblia chama essa alma? De alma o quê? Generosa. Está na Bíblia. Aí a Bíblia diz assim: porque a alma generosa, essa sim o quê? Prosperará. Sabia disso? Toda pessoa que é generosa, olha, pega no meu braço, estou todo arrepiado. Toda pessoa generosa, toda vez que eu arrepio é Deus usando a minha boca. Eita glória, aleluia. Escute isso aqui. Toda pessoa generosa, pega no meu braço aqui, ó, estou todo arrepiado. Toda pessoa generosa é a pessoa que mais prospera na vida. Quem que é a pessoa que não prospera? Aquele que muito retém, só quer ganhar, não sabe abençoar ninguém. Não tira uma gravata para dar para ninguém, não dá um terno para ninguém. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Quando você trilha o caminho de abençoar, você está dizendo para Deus que você tem o desejo de ser o quê? De ser abençoado. A liberalidade, ela está onde, pastor Jean? A liberalidade está quando você aprende a semear. A Bíblia chama o coração que semeia de alma generosa. Sabe o que eu acho interessante? Tem outro verso que diz assim: que aquele que ajuda o necessitado, o texto fala o pobre, né? O que precisa. A Bíblia diz que aquele que ajuda o necessitado, o que precisa, ele o quê? Está emprestando para quem? Imagina Deus ficar devendo para você. Não é que no claro a Bíblia está dizendo que Deus está devendo alguma coisa para você. É que a Bíblia está dizendo que Deus é recompensador de quem ajuda quem precisa. Vou repetir. A Bíblia está dizendo que Deus é o quê? Recompensador de quem ajuda quem precisa. Porque aquele que muito retém vai viver na miséria. Mas a alma generosa, essa o quê, pessoal? Prosperará. Sabe o que significa a palavra prosperidade? Uma vida com ausência de necessidade. A palavra prosperidade significa isso. É aquilo que os Salmos falam no período que Davi está deitado. Aí ele expressa dizendo assim, ó: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor deu-nos o quê? Davi é próspero. Olha para cá. Uma coisa é riqueza. A riqueza não tem relação com a prosperidade. Embora a riqueza seja o dom de Deus, mas tem muito, olha para mim, enriquece, bate no peito e diz: tudo que eu tenho é com a força do meu braço, tudo que eu tenho eu consegui sozinho. Mas o próspero é diferente do que enriquece. O próspero faz o quê? O próspero diz: tudo que eu tenho é de Deus, e tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai prosperar. Levanta a tua mão, eu vou liberar uma palavra para você. Levanta a tua mão que eu vou profetizar para você. Deus está dizendo para você que você vai o quê? A prosperidade, ela tem relacionamento com a sabedoria. A prosperidade, ela tem relacionamento com a generosidade. Hoje eu achei bonito aquela moça da internet. Ela é a maior YouTube, ela é a maior do Instagram, né? A Virgínia. E o marido dela todo tempo fala de Deus, o filho do Leonardo, o Zé Felipe. Já teve um pastor amigo meu, pastor Leandro, que já orou por ele. O Zé Felipe deu um violão para a igreja. Só que é bastidores, filho do Leonardo. E aquela menina não para de falar de Deus. Você já percebeu? Toda vez que ela fala, toda honra e toda glória é de Deus. Irmão, parece que tem uma bênção de prosperidade na vida daquele casal. Tem ou não tem? Sabe o que eles fizeram? Parece que hoje de manhã separaram mais de 200 mil ovozinhos de ovo da Páscoa de chocolate e foram fazer doações para as crianças que estavam necessitadas. Parece que eram crianças que
que estava com câncer, alguma coisa assim. Então, pastor, quem é que cresce? Quem é que alcança as coisas? Quem é generoso? Eu sei que o mundo, pessoal, ele é cheio de gente ruim. Eu já encontrei muita gente ruim no meu caminho. Pessoas de corações frios, pessoas que não são humanas, pessoas que não têm um coração generoso, né? Embora você faz a bondade para elas, mas no fim de tudo, cada um só dá o que tem, né? O ingrato, no final de tudo, ele vai dizer que nunca precisou de você, porque ingrato é ingrato, e na essência dele, na índole dele, ele nunca vai mudar. Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Ingrato, você vai ajudar ele, você vai falar do amor de Deus para ele e tudo mais, no final de tudo, ele vai dizer assim, que você nunca precisou da tua ajuda. Então, quando você é generosa, quando você é generoso, isso não te faz ser melhor do que ninguém. Hoje o rapaz do hotel lá que eu estou hospedado, o senhor do hotel, disse assim, pastor, eu vou te abençoar. Eu sei que o senhor veio aqui na cidade, eu ouvi falar, o senhor ajudou várias igrejas, não exigiu nada dos pastores, o senhor só me dá a metade da diária aí, eu vou te abençoar com a outra metade. Diga glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém? Generosidade. Amém? Chegou no ouvido dele que eu vim aqui para poder servir. Amém? Todas as vezes que você é generoso, as pessoas que vão, olha, eu estou arrepiando, as pessoas vão ver o quanto você é generoso e elas vão te abençoar, vão estender a mão para você, né? Cada um só dá o que tem por aí. Você sabe que o mundo é cheio de pessoas ruins, não honra ninguém, não reconhece ninguém, né? Machuca o coração das pessoas, não sabe ser grato, não sabe agradecer, mas a essência de quem caminha com Deus é única. E qual que é a essência de quem caminha com Deus? Ele é plantador de semente, ele é generoso, ele é abençoador. Amém? Esse rapaz que eu vou abençoar ele lá no interior de São Paulo, e se coisar, irmão, se eu, como diz a minha mãe, se eu ficar no óleo mesmo, vou ficar só com a roupa do corpo, né? Eu falei para ele que eu ia dar para ele só as roupas que não cabia mais em mim, né? Mas se a hora que eu chegar lá, que eu ver a roupa, é capaz de eu pegar tudo e levar para ele, e eu só sair com a roupa do corpo, porque eu sou abençoador, irmão. Eu gosto de abençoar, tenho prazer em abençoar. Porque toda vez que você trilha o caminho da bênção, você está plantando aquilo que Salomão escreveu. Eclesiastes no capítulo 12, né? E tem o Eclesiastes no capítulo 10, capítulo 8, capítulo 10, depois você vai colocar com falha a memória. O que está escrito lá na Bíblia? Lança o teu pão sobre o quê? Sobre as águas. O que é pão? Pão na Bíblia é o quê? Alimento. O que é pão na Bíblia? Alimento. O que é alimento? Alimento é algo que eu vou precisar para poder comer. Então a Bíblia está dizendo, lança o teu pão sobre as águas. A Bíblia está dizendo que tu vai precisar, tu tem que aprender a entregar. Tem dias da nossa vida que a gente quer entregar para as pessoas algo que a gente nem precisa mais. Tem dias da nossa vida que a gente quer abençoar alguém com coisas que a gente nem vai precisar mais. Do que adianta eu dar algo para o outro que talvez eu não vou precisar? Eu tenho que abençoar alguém com algo que é importante para mim. Quem está no mundo, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Isso é lançar o pão. Quando a Bíblia fala Eclesiastes 8, ou do 10, ou do 12. Eclesiastes 8 ou 10, ou 9. 8 ou 9 ou 10. Lança o teu pão sobre as águas, depois de poucos dias o quê? Eu não vi ninguém, pastora, que já viveu a liberalidade da entrega e viver a miséria. Eu nunca vi alguém que já viveu a liberalidade de plantar uma semente e ele viver no fracasso. Eu nunca vi alguém de viver a liberalidade de semear uma ajuda, de ser um missionário e plantar uma semente e viver no fracasso. Deus abençoa. Agora só quem não sabe o cair, quem tem espírito de cair. Quem tem espírito de quem? Vamos lá, eu vou entrar no texto que eu preguei para vocês. A carta aos Hebreus, o capítulo 11, do verso 4. Eu vou terminar agora, para me ungir vocês. O que a Bíblia diz? Que após a morte de Abel, porque Abel é morto pelo próprio irmão Caim.
Por que Caim matou o próprio irmão Abel? A entrega. A capacidade de Abel entregar para Deus o melhor, escute isso aqui, faz o próprio irmão dele matar ele por causa da entrega. Você sabia que tem pessoas que o desejo dele é que você morra? Porque ela sabe que você tem a capacidade de entrega. E quem tem a capacidade de entregar alguma coisa, causa ira e inveja no coração de quem não tem vontade de fazer nada. Eu vou repetir. Tem pessoas que não têm a capacidade de entregar nada. E essas pessoas que não têm a capacidade de entregar nada, eles querem parar a adoração e a entrega de quem tem a capacidade de entregar. O porquê que a Bíblia diz assim que Caim matou o próprio irmão Abel. Com qual intuito? Por causa da entrega. Todo mundo que entrega, que frutifica, é invejado. Todas as pessoas que entregam, que frutificam, são o quê? Invejados, perseguidos, caluniados. Já percebeu que a maioria das pessoas, elas mais se incomodam quando você trabalha para Deus? A fanática. Todo dia na igreja, domingo a domingo no culto. O que essa mulher está arrumando? As pessoas começam a te perseguir por causa do quê? Da entrega. Todo mundo que tem, escute isso aqui, todo mundo que vive a oportunidade de entregar, ele é invejado, ele é perseguido, ele é caluniado, e ele é o quê? Alvo de perseguição. Se você não quiser ser perseguido, caluniado, nem contrariado, você fica quietinho, não faz nada. Quietinho. Mas Noé era perseguido, sim ou não? Noé só foi perseguido no momento que ele começou a construir. Sanbalat e Tobias, olha como minha cabeça está boa hoje para pregar. Sanbalat e Tobias, diz a Bíblia que quando eles estavam ali, pegando a carta para poder perseguir a Neemias, porque quando os muros de Jerusalém foram derrubados, o que diz a Bíblia? Que quando os muros de Jerusalém foram derrubados, Sanbalat e Tobias pegaram uma carta para poder perseguir, escute isso aqui, para poder perseguir a Neemias, para que Neemias descesse da construção. Não é assim que diz o texto? Aí quando Neemias recebe a visita de Sanbalat e Tobias, os dois com uma carta, dizendo: Neemias, o que tu fazes aí? Desce daí. Aí o que diz o texto? Que Neemias levantou, olhou para ele e disse assim: eu estou fazendo uma grande obra, e eu não vou descer daqui, por mais que vocês não compreendam o meu chamado, o meu propósito, eu não posso descer daqui e me igualar a vocês. Os que não fazem nada, eles querem que você desista de fazer, porque a tua construção está incomodando eles. Deixa eu repetir para você dar glória a Deus mais alto. Quem é que é perseguido, caluniado, contrariado, difamado? Quem está em construção. Eita glória! Alguém que não faz nada, ele não é perseguido. Uma mulher que não dirige um ciclo de oração, ela não prega, ela não canta, ela não ora, ela não toma santa ceia, ela não congrega, o diabo vai ficar quietinho com ela. Agora experimenta colocar tua mão no arado para tu ver. Jesus! Experimenta. Já percebeu que desde o dia que tu tem um carro, tu começou a passar por algumas perseguições? E quando você não faz nada na igreja, tá tudo em paz, né? Quando você não faz nada na igreja, tá tudo em paz. Mas o dia que você pega um carro e começa a ser perseguido, quem era para te ajudar te calunia, quem era para passar o teu chamado te persegue, te calunia, fala mal do teu trabalho. Deixa eu terminar. O porquê que a Bíblia diz que Caim foi morto Abel foi morto pelo próprio irmão Caim? Perseguição.
Abel fez, escute isso aqui, Abel fez alguma coisa de maldade para Caim? Você sabia que tem gente que te persegue sem você fazer nada de mal para ele? A tua capacidade de frutificar, a tua capacidade de dar fruto, o tanto que você produz no reino, é o tanto que você incomoda alguém que não tem a capacidade de produzir. Eita glória! Aí diz a Bíblia que Abel é morto pelo próprio irmão, e eu gosto disso aqui, Hebreus 11, verso 4, que Deus não trabalha com vingança, Deus trabalha com o quê? Justiça. Eita glória! Isso é Bíblia. Quando o ímpio fala a palavra assim, ó, aqui se faz sentimento de vingança. Deus está nisso? Aonde é que Deus está? Justiça. Justiça é diferente de vingança. No momento que ele, escute isso aqui, no momento que Abel está morto, ele não precisa fazer mais nada, até porque ele está morto, né? O texto fala que o sangue dele clama por justiça após a sua morte. Porque Deus não trabalha com vingança.